Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora resolver mais uma questão de geometria espacial. Essa questão que é do vestibular do Instituto Militar de Engenharia. Vamos lá? No cubo ABCDFGH, a aresta mede L. Conforme a figura, o ponto B1 sobre a aresta AB é tal que AB1 é igual a L sobre 3. O ponto D1 sobre a aresta AD é tal que AD1 é igual a L sobre 3. E o ponto H1 sobre a aresta GH é tal que GH1 é igual a L sobre 3. A área do triângulo B1, D1, H1 é, e aqui tem 5 alternativas para você escolher qual que é a correta, né? Então essa figura aqui foi dada no problema, tá? Então a distância aqui é um cubo com arestas com vértices A, B, C, D, E, F, G e H, né? Essa distância daqui até aqui de AB1 é L sobre 3, AD1 aqui é L sobre 3, e essa distância aqui também é L sobre 3, onde L é a aresta aqui do cubo, tá? Ele quer calcular a área desse triângulo aqui, ok? Bom, vamos inicialmente, né, achar um ponto E1 aqui, que é a projeção de D1 na aresta EH, tá ok? E vamos também achar o ponto C1, que é a projeção do ponto H1 que está aqui, nessa aresta aqui CD, tá ok? Como esse segmento D1E1 aqui é paralelo à aresta AE, né, porque ele é perpendicular aqui, essa aqui é a projeção ortogonal, né, então esse segmento D1E1 é perpendicular a essa aresta aqui. Como esse aqui também é perpendicular a essa aresta aqui, esse segmento aqui é paralelo a esse aqui, né, e da mesma forma esse aqui é paralelo a esse aqui. O que quer dizer que esse segmento aqui é paralelo a esse aqui também, tá ok? O que quer dizer que esses pontos aqui, D1, C1, H1 e E1, eles são coplanares, né? Porque esse segmento aqui é paralelo a esse, então esse segmento aqui é coplanar com esse aqui. Tá ok? Então esses pontos D1, C1, H1 e E1 são coplanares, tá ok? Vamos chamar de alfa esse plano que contém, né, D1, C1, H1 e E1 aqui, tá ok? Se você olhar por cima aqui, né, você vai ver essa figura que vai aparecer aqui, ó, tá vendo? Aqui é a aresta, o ponto vértice A, o B, o C e o D, né? Então esse aqui é esse plano superior aqui, né? Do cubo, tá? Aqui é o ponto B1, aqui é o ponto D1, que é o ponto B1 aqui, o ponto D1 aqui, tá ok? E aqui é o traço do plano alfa, né? Ou seja, é o plano alfa visto de cima, tá ok? Ele é representado por essa linha vermelha aqui. Como esse ângulo aqui, como esse lado aqui, né, esse segmento aqui vale L sobre 3, mede L sobre 3, esse segmento que mede L sobre 3, né, que é dado o problema aqui, né, e aqui é 90 graus, isso aqui é um triângulo isósceles e esse ângulo aqui é 45 graus, né, porque aqui é 45, aqui é 90, então esses dois aqui tem que somar 90, aqui é 45, aqui é 45, ok? Então, se você, analogamente, né, também, como aqui é L sobre 3 e daqui até aqui é L, daqui até aqui é 2L sobre 3, né? Aqui também é L sobre 3, então aqui é 2L sobre 3. Então, esse ângulo aqui também é um triângulo isósceles, né? E esse ângulo aqui então é 45 graus, porque aqui é 90, né? Então esses dois aqui tem que são iguais, tem que somar 90. Aqui é 45, aqui é 45 também, ok? Então eu tenho dois ângulos aqui, um 45 e outro 45 aqui. Como esse ângulo aqui é 180 graus, certo? E aqui é 45, aqui é 45, esse ângulo aqui é 90, né? Ou seja, esse ângulo que esse segmento B1, D1 faz com a projeção do plano alfa aqui é 90 graus. Ok? Dessa forma, né, esse segmento aqui é perpendicular a esse plano, né? Ao plano alfa aqui. Ok? Bom, como D1 e H1 pertence a alfa, né? Porque D1, C1, H1 e E1 são coplanares, né? E pertencem a alfa. Então esse segmento D1, H1 também pertence a alfa, tá ok? E ele é concorrente com esse segmento D1, B1 aqui no ponto D1, tá ok? Como B1, D1 é perpendicular ao plano alfa, né? E essa reta aqui, ela pertence ao plano alfa. Esse ângulo aqui mede 90 graus, né? Então esse ângulo aqui mede 90 graus. Bem, esse triângulo então é B1, D1 e H1 é um triângulo retângulo aqui com esse ângulo aqui de 90 graus, certo? Então, para calcular
a área desse triângulo aqui, né? Basta a gente calcular esse lado aqui do triângulo e esse lado do triângulo aqui e calcular meio, né? Fazer meio desse cateto vezes esse cateto aqui, ok? Bom, para achar esse comprimento desse lado aqui, é só calcular a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, que aqui é L sobre 3, aqui é L sobre 3. Ok? E para calcular esse lado do triângulo retângulo, é só calcular a hipotenusa desse triângulo aqui, né? D1H1E1, né? Cujo lado aqui é L, né? E esse lado aqui que a gente pode calcular, porque aqui é L 2L sobre 3, aqui é 2L sobre 3, é calcular a hipotenusa desse triângulo aqui. Ok? Então vamos lá, vamos calcular inicialmente o comprimento desse D1B1 aqui, tá? O comprimento de B1B1 pode ser calculado como AB1, né? É igual a B1D1 vezes o seno de 45 graus, né? Então B1D1 é igual a AB1, que é L sobre 3, né? Dividido pelo seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2, tá ok? Aqui racionalizando, vai ficar 2 embaixo, raiz de 2 em cima, 2 cancela com 2, então fica com raiz de 2L sobre 3, tá ok? Então esse aqui é o comprimento desse lado aqui, a hipotenusa desse triângulo aqui, ok? Bom, para calcular agora essa hipotenusa aqui, nós vamos primeiro calcular essa hipotenusa aqui, né, desse triângulo retângulo aqui, tá ok? Para calcular essa hipotenusa aqui, a gente pode usar Pitágoras, né? Então a gente sabe que esse cateto aqui é 2L sobre 3, esse aqui é 2L sobre 3, né? H é 1L sobre 2L sobre 3, HH1 é 2L sobre 3, que essas distâncias daqui é daqui, né? Então E1H1 é igual a raiz de 2L sobre 3 ao quadrado mais 2L sobre 3 ao quadrado, que é igual a 2L sobre 3 vezes a raiz de 2, tá ok? Então essa aqui é essa hipotenusa aqui, tá? Agora, para calcular esse comprimento aqui, né, D1H1, eu calculo esse D1H1 é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, né? Esse triângulo retângulo aqui, esse lado aqui é L, né? E esse lado nós acabamos de calcular aqui, que é 2L sobre 3 vezes a raiz de 2. Né? Então, D1H1 é igual a raiz quadrada de L ao quadrado, que é esse cateto aqui, mais esse cateto aqui ao quadrado, 2L sobre 3 vezes a raiz de 2 ao quadrado. Tá? Aqui, isso aqui ao quadrado aqui dá 2, né, ao quadrado, aqui 2 ao quadrado dá 4, então 4 vezes 2 dá 8 L ao quadrado sobre 9. Né? Aqui, então, você multiplica por 9 em cima e embaixo, né? Fica 9L ao quadrado, mais 8L ao quadrado dá 17L ao quadrado. Né, sobre 9. O L ao quadrado e o 3 sai para fora, né? Então fica L sobre 3 vezes a raiz de 17. Tá, ok? Então esse aqui é o comprimento dessa hipotenusa aqui. Tá? Agora para achar a área ficou fácil, né? Porque você sabe esse comprimento aqui que nós calculamos anteriormente, né? Que é a raiz de 2L sobre 3. E essa hipotenusa aqui que é L sobre 3 vezes a raiz de 17. Né? Então você multiplica um pelo outro e é meio, né? Meio do produto desses dois catetos aqui. Então é meio de B1 vezes meio de B1D1, né, que é raiz de 2L sobre 3, vezes esse comprimento aqui, que é L raiz de 3 vezes a raiz de 17, né? L sobre 3 vezes a raiz de 17, ok? A multiplicação disso aqui dá 2 vezes 3 vezes 3 dá 9 vezes 2 dá 18, né? L vezes L dá L ao quadrado, e raiz de 2 vezes a raiz de 17 é raiz de 34. Então a área do nosso triângulo que é pedido é igual a L ao quadrado vezes a raiz de 34 sobre 18, né? Que é a alternativa E. Tá? O gabarito do I me deu como correta a alternativa E. Valeu? Para aqueles que chegaram até aqui, considerem deixar o like, se inscrever no canal para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas. Valeu!